Vamos fazer uma oração antes da meditação da palavra. Pai de amor, nós te louvamos por essa noite maravilhosa em que a gente está reunidos aqui, Deus, em teu nome, para adorar o Senhor, para celebrar as tuas bênçãos. Obrigado, Pai amado, por esse privilégio de poder pertencer ao teu amor, de ser alvo da tua graça e do teu amor. E pelo privilégio de conhecer o Senhor cada vez melhor e mais, para ser mais íntimo do Senhor, mais amigo do Senhor, saber como que a gente se relaciona contigo, meu Pai. Senhor, é um Deus que se revela pra gente. E agora a gente vai meditar na tua palavra, Senhor. Você com o nosso coração, com a nossa mente, nos guia, Senhor. Deus, tira toda a distração ao nosso redor, Pai querido. Que a nossa mente esteja fixa no teu trono de graça para receber a tua revelação, Pai amado. E nos empodera para que cada ensinamento se torne atitudes, práticas que revelam o teu reino na nossa vida, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos, meu Pai, agradecidos. Amém. Amém? Meus irmãos, estamos aqui dando continuidade na nossa série de Romanos. Estamos hoje expondo o capítulo 10. O apóstolo Paulo está desenvolvendo a justificação pela fé, uma doutrina muito preciosa, muito cara para a gente, protestante, para a nossa fé evangélica, para o cristianismo, para que a gente se encontre cada vez mais alinhado com os planos de Deus, com a vontade de Deus, entender o nosso lugar no reino de Deus, a nossa participação, entender que é pelos méritos de Cristo, pela fidelidade de Jesus, a gente se apropria da bênção de Deus, de participar do seu reino, de ser alvo do seu amor, de ser instrumentos da sua graça nesse mundo, de participar da sua família e do seu povo redimido. Tudo isso vem pelos méritos de Cristo na cruz, revelado tudo na pessoa de Jesus, toda a revelação de Deus no passado, por meio dos profetas, no Antigo Testamento, ela culmina na pessoa de Jesus. Então Paulo está desenvolvendo essa teologia da justificação pela fé e todos os seus desdobramentos para a vida cristã. Como que isso é realizado na nossa vida e é expresso por meio de atitudes, de práticas, de sentimento, de preencher a nossa vida de sentido e propósito. Não se trata mais de uma religião com execuções externas apenas, obediências externas, mas algo que nasce no nosso coração, de dentro para fora, que a gente é alcançado, não que a gente decide caminhar, que a gente decide executar ou realizar, mas que a partir de agora Jesus operando na nossa vida, alcançando o coração caído do ser humano, transforma a nossa vida de dentro para fora. E a gente tem feito essa exposição progressiva todos os domingos. No domingo passado, a nossa irmã Jéssica esteve aqui expondo para a gente o sentimento do apóstolo Paulo de lamento, porque o seu povo, o povo judeu, detentores da promessa de Abraão, com tantos privilégios acerca da revelação de Deus para o ser humano, para a humanidade, para a história humana, negligenciaram o seu papel como povo de Deus, como instrumentos de Deus para a redenção desse mundo, para vencer o pecado, o diabo, a morte e tantas outras coisas. O povo de Israel, a nação israelita, fracassou terrivelmente com seu papel. Então o apóstolo Paulo lamenta tudo isso, que apesar de tantos privilégios, eles participaram das promessas, são filhos de Abraão, herdaram a terra prometida, viram a glória de Deus, e nada disso foi suficiente para que eles crescem em Jesus Cristo como sendo o Deus encarnado na terra. E então, o plano de Deus para a salvação da humanidade agora pertence à igreja do Senhor, esse novo povo redimido, constituído de judeus convertidos e de gentios também alcançados por essa graça, né? Hoje, Paulo continua explicando do porquê esse lamento dele. Existem ecos aqui do Velho Testamento, né? E para explicar um pouquinho desses ecos, eu queria ilustrar aqui com vocês da seguinte maneira. Eu não sei se vocês têm uma música preferida, assim, que aí você faz uma playlist daquela música com várias versões delas. Por exemplo, eu tenho lá na minha playlist do Spotify uma música do Michael Jackson, Smooth Criminal.
E eu tenho várias versões dessa música lá que eu gosto de ver como que as pessoas vão interpretando essa música, né? Tem outras também que eu tenho várias versões de vários artistas, porque as pessoas pegam obras-primas assim e querem botar um pouco de si ou de trazer um pouco da sua inspiração para aquela obra que já foi feita, já foi realizada, né? E é uma obra-prima também do Michael Jackson. Creio que é parte da graça comum de Deus para esse mundo de trazer beleza pra gente. Ele usou o Michael Jackson para ser um ótimo artista pra gente, né? Mas também a gente cantou agora aqui um hino clássico nosso, Vencendo Vem Jesus. Minha formação clássica é batista, né? Fui criado na igreja batista e esse é um hino lá do cantor cristão, o Inário Batista, hino 112. Mas também tem várias versões desse hino, tem versão de rock, tem versão de forró, tem versão de shot. Várias pessoas pegam esse hino e trazem para sua realidade, o regionalismo ou para o estilo musical que gosta tanto, né? E Paulo está fazendo algo parecido aqui com a gente. Existe uma exposição que Paulo está se apropriando no Velho Testamento para explicar a justificação pela fé. Existem ecos aqui do Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, gente, é o livro que fecha o Pentateuco, os 5 livros da lei de Moisés. Moisés está se despedindo do povo que vai tomar posse da terra prometida. Então ele faz uma revisão da lei de Deus para uma renovação da aliança. Antes do povo entrar na terra, Deus renova a aliança com eles. E aí vem todo o histórico de como Deus libertou o povo da escravidão do Egito, como que Deus cuidou desse povo na peregrinação durante os 40 anos no deserto. E aí Deus usa Moisés para falar, capítulo 28 e 29 de Deuteronômio, como que a vida desse povo deveria revelar para o mundo a nação de Israel como instrumento de Deus, da nova criação, de como Deus ia restaurar a humanidade à sua plena forma, resolver o problema do pecado, resolver o problema do mal no mundo e como Deus se apropriou de Israel para ser o seu instrumento nesse plano de salvação. Capítulo 28 e 29 de Deuteronômio. Moisés então ele se debruça a falar, expor para o povo de Israel a seriedade da aliança, de que existiam bênçãos para quem obedecesse à aliança e de que existiam maldições que acompanhariam a nação caso eles se apostatassem da fé, da revelação de Deus e das leis de Deus. Coisas terríveis iriam acontecer com esse povo a ponto de eles serem levados para o exílio. E seria um longo exílio. Tudo em uma consequência da apostasia deles, de se afastarem das leis de Deus, de se afastarem daquilo que Deus preparou para eles como sendo o melhor possível para a humanidade. Deus resgata Israel do Egito, toma esse povo como sua propriedade, toma esse povo como sendo seus primogênitos, para que a partir de Israel outras nações conhecessem o Senhor, e é justo que na aliança esse povo se submetesse inteiramente a Deus, dedicasse a Deus toda a sua lealdade. Caso ferisse a aliança, haveriam consequências, e consequências terríveis. Consequências para a natureza na terra prometida, consequências civis, consequências religiosas, consequências para os filhos e as descendências do povo de Israel. Surpreendentemente, no capítulo 30, existe uma promessa de restauração, de renovação da aliança, que se no exílio esse povo se voltasse para o Senhor, Deus olharia para eles, traria eles de volta do exílio e restauraria esse povo à sua glória, à sua terra, ao seu reinado. Tudo isso Deus já estava prevendo. E Deus fala que realmente esse povo iria falhar em cumprir a aliança, os termos da aliança, e eles iriam sim para o exílio. Então, essa é a mensagem original, digamos assim, a versão original da obra, né? Livro de Deuteronômio. Moisés está encerrando o seu ministério, lembrando o povo que existem consequências para quem fere ou para quem se afasta da aliança de Deus. E existem bênçãos que acompanham os que obedecem. E mesmo sofrendo as consequências do castigo da apostasia, Deus promete restauração para aqueles que se convertem, se arrependem e voltam atrás e clamam ao Senhor lá do seu exílio. E a promessa é restauração. Bom, durante o exílio babilônico,
Lógico, existiram outras literaturas religiosas do povo judeu. No livro dos Apócrifos existe uma literatura chamada livro de Baruque. E lá ele também está se debruçando em cima dessa, dessa versão de Deuteronômio. Então ele faz uma releitura para a época dele e fala que a restauração que Deus concederia ao seu povo seria a elevação da sabedoria, e ele se apropria também de Provérbios capítulo 8, como que a sabedoria é exaltada como sendo da parte de Deus. Então, a restauração de Israel, a renovação do povo de Deus, como que Deus ia voltar a ser propício ao seu povo, como que Deus ia voltar a abençoar o seu povo, seria por meio de uma sabedoria concedida para esse povo, uma nova sabedoria que viria da parte de Deus, para que esse povo pudesse viver o novo de Deus e ser restaurado. Bom, caminhando mais um pouco, algumas pessoas já na época de Jesus também vão falar sobre a restauração do povo de Israel, e é o que o povo na época de Jesus está aguardando: a restauração, a plenitude. Porque o cativeiro, enfim, já havia acabado, mas os pagãos ainda estavam pisando na Terra Santa, ainda estavam dominando o povo santo, e eles estavam aguardando a chegada do Messias para poder haver a plenitude da restauração, a glória de Israel. E alguns escritores do passado desse povo falavam que, olha, a restauração do povo de Deus vai acontecer quando Deus conceder novas leis, uma lei nova para ser obedecida no templo de Jerusalém. Para uns, sabedoria como sinal da restauração, para outros, novas leis para realizar uma nova atividade religiosa que expressasse a renovação de Deus para a sua nação. E o que está em voga na época do apóstolo Paulo é essa busca incessante das pessoas em se apropriar da restauração e das promessas de Deus, porque, enfim, a nação israelita estava buscando o seu Deus, buscando por meio da sua religiosidade, buscando por meio dos seus pactos, circuncisão, obediência da lei, guardar as festas santas, ir ao templo para fazer os sacrifícios uma vez por ano. E tudo isso eles estavam querendo colocar a Deus como refém da sua obediência, querendo forçar Deus a os abençoar, porque eles já estavam fazendo a parte deles. E o apóstolo Paulo então se apropria dessa mesma mensagem de Deuteronômio para falar que a justificação, como que Deus vai voltar a ser propício ao ser humano, o novo de Deus, a realização das promessas de renovação e restauração, como que Deus agora vai acabar o problema do mal nessa realidade, nesse mundo, culmina na pessoa de Jesus. Não é mais agora parte de uma realização hereditária de promessas só da família de Abraão, do povo judeu, mas agora para toda a humanidade existe essa condição nova de vida, de receber o novo de Deus, essa realidade de que Deus está presente nesse mundo, preparando o seu povo, a sua família, para viver o novo na eternidade, onde o mal nunca mais vai poder nos tocar. Esse é o pano de fundo que o apóstolo Paulo está fazendo. Seria a nova versão. Então tinha uma versão de samba, uma versão de forró e uma versão de rock agora do mesmo texto, né? Seria mais ou menos isso, essa é a ilustração que a gente está falando. Todos esses escritores se apropriam desse contexto de Deuteronômio, que lê a realidade. Qual é a realidade do povo na época do apóstolo Paulo? Eles estavam esperando a restauração da nação de Israel. Estavam esperando que o Messias resolvesse o problema dos pagãos pisando na sua terra. Mas eles não reconheceram Jesus, o Deus encarnado, como cumprimento dessas promessas. Paulo se dirige a uma igreja miscigenada de cultura, de pessoas de várias nacionalidades, de vários costumes, não só de judeus, para mostrar e falar que ser justificado por Deus agora não é mais uma espera por realizações de promessas da religião judia, mas ter a vida transformada por Jesus, onde Jesus alcança pessoas de todo o mundo, para que todas as pessoas da terra que reconhecerem o Senhor façam parte dessa família, da família restaurada, a igreja do Senhor, que compõe povo de Israel, israelitas, e judeus e gentios de toda parte. Todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. E a gente
olha para esse panorama todo e a gente pensa nos nossos tempos hoje. As pessoas estão buscando como que Deus pode se tornar favorável a mim. Como é que eu vou poder atrair a bênção de Deus para minha vida? É bem similar ao que os judeus estão esperando para aquela época. Como que a gente vai atrair as bênçãos de Deus? Será que é por meio da minha obediência? Porque eu obedeço, Deus é obrigado a me abençoar. Será que é por meio da minha fé, porque eu acredito em Deus e eu me dirijo a Deus só falando isso? Deus é obrigado a me abençoar. Como que a gente pode fazer os nossos planos, projetar nossa vida para o futuro e colocar Deus como um ingrediente secreto do nosso planejamento, fazendo isso, orando, jejuando? Será que tem a ver com coisas externas que a gente faz? Como que a gente expressa tudo isso? Bom, o apóstolo Paulo, ele vai falando para a gente algumas coisas que é importante a gente prestar atenção de como que justificação pela fé começa na pessoa de Jesus. O que Jesus fez na cruz, o que Jesus realizou e o que Jesus representa para a nossa vida. É essa realização da promessa de Deus de restaurar todas as coisas. Já começa com Jesus, garantindo tudo aquilo que a gente tem falado nas exposições. A gente ser tornado justos diante de Deus, a gente se apropriar das promessas de Deus da ressurreição, a gente ter paz com Deus, a gente ser reconciliados com Deus, a gente olhar para o mundo à nossa volta e poder ver Deus agindo por meio da sua igreja. Bom, lá em Deuteronômio, quando vai falar, Moisés está falando sobre a lei e que Deus foi muito gracioso em ter concedido a lei para o povo judeu. E ele vai falar assim: gente, essa lei não está tão distante que vocês não possam alcançar para obedecê-la. Não está nos céus que você tem que subir e impossivelmente você, naquela época, impossivelmente você alcançar. Também não está tão profundo assim. Não se trata do que você faz. Essa lei está na sua boca e no seu coração. E é importante essas duas linguagens. Quero que a gente preste atenção nisso. A lei de Deus, a palavra de Deus está acessível no coração e na boca. Na lei do passado, na antiga aliança, a lei tinha um sinal, a circuncisão, para todo o ser humano do sexo masculino. Ele tinha o prepúcio cortado para mostrar, ele tem um sinal na sua carne de que ele era aliançado com Deus. Na nova aliança, na aliança de Jesus, o batismo, ele tem essa referência de ter uma profissão pública de fé, de que a gente agora pertence à família do Messias. É pelo batismo que a gente se identifica com Jesus. Como o Paulo já havia falado em outros capítulos aqui, se não me engano no capítulo 6, que foi o que trouxe a exposição, nós nos identificamos com Jesus e professamos para esse mundo que nós estamos mortos para esse mundo e vivemos para Cristo e para a glória de Deus. Nós recebemos essa graça maravilhosa da salvação, não pelo que a gente faz, mas pelo que Jesus fez por nós. Nós agora somos o sinal de Deus para esse mundo e podemos mostrar tudo isso. A palavra de Deus agora revira a vida do ser humano de dentro para fora. E o que a palavra está mostrando aqui para gente, que nasce no coração e vai para a boca. Não se trata só de eu ter uma consciência para fazer tais coisas, mas de como Deus transforma a minha natureza, para que a minha consciência, para que os meus sentimentos, para que a minha lealdade, a minha fidelidade seja submetida totalmente ao Messias. Gente, isso não pode acontecer naturalmente na vida do ser humano. O ser humano naturalmente é um ser caído, alienado de Deus. E se Deus não se dirigir a esse ser humano para lhe conceder vida, ele vai continuar desejando uma vida mortal, uma vida de morte em seus delitos e pecados, uma vida de podridão, uma vida de se aprofundar cada vez mais na sua decadência moral e espiritual. Portanto, porque Jesus, ele se dirige, Deus se revela e se dirige a nós com graça, com salvação, a nossa realidade é transformada, uma transformação de dentro para fora, que começa no coração e é expressado na boca. A pessoa que é alcançada pela graça da salvação, as afeições dela são transformadas, as crenças dela são transformadas. São coisas que no interior dela vai mudando e não é naturalmente, é divinamente. Sobrenaturalmente acontecem transformações na vida desse ser humano que mostram que ele foi justificado pela fé e a fé que é a fidelidade de Jesus. Não só as crenças internas dessa pessoa mudam, mas isso é
é expresso pelas palavras, como a pessoa professa a sua vida e ela vive a sua vida, testemunha que o interior dela foi mudado realmente, sobrenaturalmente. As pessoas agora não reconhecem quem é aquela pessoa que recebeu a graça da salvação e que foi justificado pela fé. Isso a gente não vai conseguir fazendo qualquer coisa para trazer Deus lá da sepultura, né? Que Paulo está falando aqui. Não é penitência que vai trazer Deus ser favorável para você. Não é jejuns prolongados. Não é nada do que você realiza que vai fazer com que Deus seja favorável à sua vida. Mas porque Jesus já alcançou a sua vida com graça e salvação. Deus agora transforma a sua vida para que você faça. O que a gente faz passa a ser a expressão da transformação que aconteceu na nossa vida interior. Essa vida revirada de dentro para fora e transformada. Gente, o apóstolo Paulo está mostrando para a gente aqui que essa mensagem da salvação, que está nos nossos lábios e nasce do coração, é a mensagem que nós anunciamos a respeito da fé. E se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor, essa fé, essa fidelidade de se submeter que Jesus é o seu dono, que Jesus comanda a sua vida, que Jesus dirige a sua vida e que muitas das coisas que você deseja fazer, você não faz porque Jesus é quem comanda a sua vida. Essa fé é a mensagem da salvação, é a mensagem que brota do coração de pessoas transformadas, não de judeus, mas de todo aquele que confessa o Senhor como seu Salvador. E essa palavra Senhor aqui a gente pode até botar em sentidos diferentes, de idiomas diferentes. Para os gregos, o Kyrios, Senhor, é um título soberano de César. Só César recebia esse título de Senhor. E o cristão, quando ele fala que Jesus é o seu Senhor, ele está falando que César não é. Nada nessa realidade comanda a sua vida. Ele não deve lealdade suprema a ninguém, a não ser o Senhor Jesus. Mas também no Antigo Testamento, Yahvé ou Javé também significa Senhor ou soberano. Foi assim que Deus se revelou para Moisés, lá no episódio da sarça ardente. Quando Moisés pergunta: e agora, quando os hebreus perguntarem quem foi que me enviou, qual o nome desse Deus? E Deus fala: Javé é o meu nome, o nome pelo qual serei conhecido por todas as gerações. Javé significa o Senhor. E olha que mensagem poderosa. Moisés é enviado para falar para Faraó, o Deus do Egito, o Deus encarnado do Egito, que o Senhor, não Faraó, o Senhor exige dele obediência, que ele liberte os escravos que são os filhos de Deus. E Faraó responde assim: não conheço o Senhor e não vou lhe obedecer. Um discurso que está na boca de todo coração caído e rebelde, que se opõe a Deus, mas que encontra no fim da sua jornada a justiça de Deus, que encontra no fim da sua jornada o castigo eterno de Deus, de quem se rebelou contra Deus e continuou obstinado na sua decadência, na sua rebeldia. Bom, o apóstolo Paulo nos lembra que todo aquele que confessar que Jesus é o Senhor, todas as pessoas que tiveram o coração transformado, a mente transformada, as afeições transformadas por Deus, agora pertencem a uma mesma família e desfrutam graciosamente da bênção generosa de Deus, de poder participar de todos os planos que vão culminar na vida vindoura, eterna, plena, perfeita, mas que no agora já está cuidada por Deus. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E como as pessoas poderão invocar o nome do Senhor? Como as pessoas poderão conhecer essa mensagem graciosa da restauração de todas as coisas, da perfeição, da bondade plena, da perfeição plenamente segura, onde nunca vai deixar de ser perfeito? Como que essa mensagem vai ser anunciada? É uma mensagem poderosa, é uma mensagem majestosa, maravilhosa. As pessoas precisam conhecer isso para poder invocar. E como que elas vão invocar se elas não creram nele? E como se elas vão crer se elas jamais tiveram ouvido a respeito disso? E como ouvirão a respeito se não tem ninguém para ir lá e falar para elas? Meus irmãos, o apóstolo Paulo está nos chamando para uma responsabilidade. Se a vida que a gente recebeu de Jesus
essa virada no coração que é expresso na vida e na fala. Testemunha realmente, as pessoas estão conhecendo Jesus por meio da proclamação da nossa vida. Não só a pregação do Evangelho, mas como a gente expressa a nossa vida no dia a dia. Testemunha que Jesus Cristo de fato é o nosso Senhor. Existem vozes de muitos profetas do passado aqui. Isaías, Joel. E a gente olha para essas promessas e sabe que Deus vai cumprir cada uma delas. Uma das promessas fala assim que aqueles que confiam no Senhor jamais serão envergonhados. Vai chegar o fim da vida. A morte pode até levar os seus planos, pode levar o que a gente conquistou, pode levar alegria, pode levar tantas coisas, mas no fim dos tempos Deus honrará a nossa fidelidade a Ele, porque a fidelidade de Jesus é perfeita, não a nossa fidelidade. É porque Jesus fez e porque Jesus conquistou, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos e a gente crê no Jesus ressurreto, a gente vai participar da ressurreição final, que até a morte, que é o pior agouro da humanidade aqui, né, presente, vai ser desfeito pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder da obra de Jesus realizada na cruz. E por isso nós podemos testemunhar e compartilhar com as pessoas essa grande mensagem da salvação. E esse texto termina com uma afirmação calorosa, né? Lembrando também mais uma palavra profética do passado. Como são belos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas. Outras versões que falam assim: como são preciosos os pés dos que anunciam a salvação. Como são preciosos os pés daqueles que testemunham o Evangelho. Não que a gente esteja olhando a beleza dos pés das pessoas, né? Mas quando uma pessoa traz uma mensagem tão poderosa quanto a mensagem da salvação, que o impossível se realizou, que tudo aquilo que a gente mais almeja de precioso é real, é acessível, está nos alcançando, está nos presente na nossa vida, nos transformando, torna até os pés daquela pessoa maravilhoso. É aquela visão da antiguidade em que uma pessoa, um arauto, está chegando numa cidade que está condenada com o anúncio de uma guerra e ele chega correndo falando: acabou essa ameaça, acabou o perigo, porque os seus inimigos já estão derrotados. E você pode imaginar assim, né? Aquela cena das pessoas correndo e se dobrando e beijando os pés daquele arauto que trouxe essa mensagem poderosa. E essa é a mensagem que a nossa vida tem que testemunhar. Que Deus nos alcançou com poderosa salvação, porque Ele é fiel. Porque a obra dele ninguém pode desfazer. Porque mesmo a gente sem merecer, o Senhor olhou com graça para a nossa vida. Porque mesmo a gente sendo infiel, imperfeito, inconstante, Jesus torna a gente propício a Deus. Ou Deus propício a gente, né? A gente pode encontrar o favor de Deus para a nossa vida na pessoa de Jesus. Não se trata agora de você perseguir um padrão de vida moral. E a gente pode olhar para o nosso mundo hoje, pessoas ao nosso redor, falando que para você ter o favor de Deus, você tem que fazer isso, você tem que fazer de tal forma. Muitas religiões vão trazer um moralismo para a nossa vida. E o que Jesus é tudo menos moralista. O que Jesus é o poder de Deus para transformar a nossa vida de dentro para fora, para que as nossas ações agradem a Deus naturalmente, com a nova natureza, né? Tendo a natureza transformada. Meus irmãos, a palavra do Senhor hoje nos encoraja a entender que a salvação, essa graça salvadora que nos encontrou, também concede para nós uma responsabilidade profunda de que a nossa vida vai alcançar outros que só virão a crer porque a nossa vida está falando. Porque a mensagem está transbordando de nós, da justificação, de ter agora paz com Deus, de ser justos diante de Deus e que a gente está participando da restauração plena de Deus para esse mundo. O povo de Deus estava aguardando só a restauração da sua pátria, da sua economia, da sua política, da sua religião, para que eles pudessem dominar o mundo, subjugar as nações, quando na verdade o verdadeiro plano de Deus era restaurar a humanidade à sua plena forma, poder ter comunhão íntima com Deus, andar com Deus na viração do dia novamente, viver com Deus eternamente, vencer a morte e o pecado.
e essa mensagem flui da nossa vida transformada, da nossa vida que foi alcançada por essa graça salvadora. Deus, conceda para a nossa vida esse encorajamento de entender que os nossos atos falam muito e podem trazer a crença para o coração de outras pessoas que vão conhecer os, o favor de Deus, vão ser salvas pelo amor de Deus, vão poder invocar o nome de Deus e serem salvas, porque a mensagem da grande salvação está sendo falada por meio da nossa vida. Queria orar com vocês para que o Senhor pudesse trazer no nosso coração essa realidade da responsabilidade da nova vida, de que tudo que ele fez e as promessas do passado já foram cumpridas na pessoa de Jesus, que a gente não precisa ficar revirando a nossa vida, a nossa existência, o passado, ficar se mutilando, ficar tentando. Eu queria usar a palavra aqui, agora eu não tô lembrando. Mas essa penitência, né? Ficar tentando a penitência aos seus próprios custos para fazer Deus refém da sua obediência, do seu sacrifício. Não, é o sacrifício de Jesus que muda a nossa vida, porque Ele é fiel e transforma a nossa vida de dentro para fora. A gente só passa a crer porque Jesus nos alcança e a crença transforma todo o nosso viver, transforma a nossa vida e a gente pode professar uma fé publicamente, ter a vida transformada no coração, ter o batismo como um sinal desse encontro salvador que a gente tem com o nosso Deus e servir ao Senhor com interesse. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, ó Pai, pela tua mensagem. Obrigado, Pai amado, pela tua revelação, Deus, e nos lembrar que não são os nossos méritos, Senhor. Não é o que a gente realiza para fazer o Senhor propício a nós ou favorável a nós. Que a gente não precisa ficar numa busca incessante de conquistar o teu favor, Pai amado. É justamente porque o Senhor já nos alcançou com a tua graça. E o teu favor, a tua graça imerecida, nos tornou justos diante do Senhor. E por meio da fidelidade de Jesus, a gente é revirado de dentro para fora. Novas coisas acontecem na nossa vida, Senhor. Novas crenças surgem no nosso coração, a ponto de que a nossa boca agora professa uma nova vida. Professa agora uma nova jornada debaixo do teu senhorio, Senhor. E a crença de que a gente nunca será jamais envergonhado permanece no nosso coração, enchendo a nossa vida de esperança, Senhor. Deus, cultiva isso no nosso coração todos os dias, para que essa palavra, Pai amado, possa trazer a gente para um lugar de propósito e sentido debaixo da tua vontade e do teu reino, Deus. Para que outras pessoas possam ver na nossa vida, escutar por meio de nós essa mensagem poderosa de que tudo nesse mundo que está desarranjado, está quebrado, desconcertado, encontrou o seu fim na pessoa de Jesus, na obra de Jesus. Nós podemos confiar plenamente no Senhor, porque o Senhor é fiel. Obrigado, Pai amado, por essa esperança, e assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.